tradutor tem que estar fixo. So, one hand, we are very fortunate, and another hand, we are very, this part. Você quer isso aqui, Dino? Unfortunate. Então, por um lado, nós somos muito afortunados e, por outro lado, muito desafortunados. Why you are very fortunate? Because these days, Srila Gurudeva Bhaktivedanta, Srila Bhavan Goswami Maharaj appeared in this material. Então, por que nós somos afortunados? Porque nesse dia, Srila Gurudeva Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj apareceu neste mundo material. Então, é um dia super excelente e auspicioso. Bonafide Guru always is staying in Guru Vrindavan and sought his Istadev Radha and Krishna. O Guru, ele veio de Goloka Vrindavana, onde ele serve a sua Istadeva Radha Krishna. But he comes in this material world to deliver to all the conditional soul. E ele veio a este mundo material para libertar todas as almas condicionadas. So for this regard, we are very fortunate because Gurudeva has come and in this material world to deliver and us from the material world. Então a gente é muito afortunado porque Gurudeva veio para este mundo material para libertar a gente do mundo material. Without Guru's mercy, any method, we cannot enter in Suddha Bhakti. Porque sem a misericórdia do Guru não há meio de entrar em Shuddha Bhakti. And one word you have to listen. No, sorry. In my dictionary, no. Sorry. When you take a thought, you have to give focus. This is your constant vibration. One you realize. So Guru, he comes from this material world, from Guru Vrindavan, to give the mercy to the all the living. Então, o Guru veio do mundo material de Goloka Vrindavana para dar misericórdia para todas as entidades vivas. Absolutely, why is not coming? Srimati Radhika herself said to go to the material world, deliver all the living things. De hecho, no es como que él decide venir al mundo material, sino que Srimati Radharani le da la instrucción de que venga a liberar a todas las entidades. Então, o Guru veio, por instrução de Srimati Radhika, libertar todas as entidades vivas. Isso é uma instrução dada no Brihad Bhagavatamrita. Sanatana Goswami explica muito bem a história de Gopakumar e o Brahmana de Mathura Jana Sharma. Se você ler o Brihad Bhagavatamrita, você vai ler essa conversa entre o Brahmana de Mathura e Gopakumar. O próprio Gopakumar falou para o Brahmana de Mathura: ei, por favor, escute. Quando eu estava em Goloka Vrindavana, eu estava me preparando para sair para pastorear as vacas com Krishna. E aí, nesse meio tempo, Srimati Radhika chegou. E aí, o meu nome era Swarupa. E Srimati Radhika falou para mim: ei, Swarupa Gopakumar, hoje você não vai pastorear vaca, não. You have to go material world and bring your disciple, Mathur Brahman or Janasara. Você tem que ir para o mundo material e trazer o seu discípulo Mathura Brahmana, Jana Sharma. So this is evidence. Srimati Radhika, she herself said to Guru
in this material world. Então essa é uma evidência que Srimati Radhika enviou o Guru para o mundo material. And if you read Bhagavatamritam, then more and more realize to understand this way. Se você ler o Brihad Bhagavatamrita, mais e mais você vai entender essa filosofia. So Gopkumar he told, for this regard, hey Mathur Brahman, Janasarma, I have come here. I am following the instruction of Srimati Radhika. Então, Gopa Kumara falou, por essa razão, Mathura Brahmana, eu vim para este mundo seguindo a instrução direta de Srimati Radhika. Comes to know Guru Vrindavan, and in this material world, on the instruction of Srimati Radhika. Então, por essa razão, o Guru veio de Goloka Vrindavana para este mundo material, seguindo a instrução direta de Srimati Radhika. Então a gente é muito afortunado que Srila Gurudev Srila Vamana Goswami Maharaj apareceu nesse dia e deu bênçãos para todas as entidades vivas caídas. Então nós estamos muito felizes por hoje ser o dia do aparecimento dele. Another hand, we are very unfortunate because today Shiksha Vishwala Nityananda Krishna Vishnu Bhakti Vedanta Swaminanda Maharaj disappeared from this material world. Mas por outro lado, nós estamos muito tristes hoje, porque é o dia que Gurudeva Nityananda Prabhu Vishnu Pada Sotrachá chamado Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj desapareceu deste mundo. Because when Guru Bhagwan was staying with us, then Guru Bhagwan is protect us from Maya. Porque quando o Guru Bhaga está com a gente, ele sempre nos protege de Maya. In this material world, no one protect you from Maya, only Guru Bhaga. Neste mundo material, ninguém pode te proteger de Maya, apenas Guru Pada Karma. When you do bhajan and sadhana, and then your realization will come. How Guru and Vaishnavas also protect us from Maya. Então, por fazer Bhajana e Sadhana, você vai cair em si e ver como o Guru e Vaishnava estão nos protegendo de Maya. When your eyes are neat and clean, that time you can see everything. Por exemplo, quando o seu olho está limpo, você consegue enxergar. And when you lose your eyesight, then you feel what is the value of the eyes. Mas quando você perde a visão, aí você entende qual que é o valor dos olhos. When you have teeth, then you are biting many things, eating. Que nem quando você tem dente, você mastiga muita coisa. And when you lose one by one your teeth, then you understand what is the value of your teeth. Mas, perdendo um por um dos dentes, aí você vai entender qual é o valor de se ter dente. É verdade ou não é? With us, and that time we will not realize or about the value of eyes and teeth. Então, quando os olhos estão com a gente, aí a gente consegue entender qual é o valor dos olhos. É verdade ou não é? In front of us, and that time will not give so much importance of their importance. É verdade ou não é? Quando o Guru e Vaishnava estão junto com a gente não dá tanta importância para isso. Mas quando o Guru Vaishnava desaparece, aí a gente sente, o que eu tinha, o que eu perdi. Esse é o processo. Então, o aparecimento e o desaparecimento são assim. Mas quando o Sambandha Gyana vier, o conhecimento do relacionamento, aí você vai entender tudo. De outra maneira, não. Por isso que Sanatana Das escreveu essa canção sobre as glórias de Gurudeva, esse Guru Mahima Kirtan.
Asraya Koriya Banga Siguru Charana Jahavite Mile Bhai Krishna Premadhana. Very carefully take shelter to the feet of Guru Padma. Cuidadosamente abrigue-se nos pés de lótus de Guru Pada Padma. And only by the causeless mercy of Guru you will receive Krishna Prema. E apenas pela misericórdia sem causa de Guru você irá receber Krishna Prema. And who is Guru? And quem é then again explain Jivera Nistara Lagi Nanda Sutta Hori Bhuvane Prakasapan Guru Rupa Hari. That explain who is Guru? Same Krishna. Quem é Guru? The son of Nanda Maharaj, he appears in the form of Guru. É o mesmo Krishna, Nanda Sutta, o filho de Nanda Maharaj, apareceu na forma de Guru. E por quê? Porque ele pensou, eu vou libertar todas as entidades vivas. Guru Mahima, Guru and Krishna is same. Sempre considerem Guru e Krishna como o mesmo. Just take you try to understand, Krishna is called Visaya Vigraha, or Guru is called Asraya Vigraha. Apenas tente entender que Guru é Vishaya Vigraha e Krishna é Ashaya Vigraha. Object of the divine love, and Guru is called the shelter of the divine love. Um é o objeto do amor divino, o outro é o abrigo do amor divino. Guru Ashraya Vigraha es el protector de este amor divino. So for this you got Shastra saying, Es el recipiente, el contenedor. so for this regard, you never discriminate Guru and Krishna. Por essa razão, os Shastras dizem, nunca distingua Guru de Krishna, nunca faça diferenciação. This is very important. You Isso é- give respect to Guru, same Krishna. Isso é muito importante, dê respeito ao Guru, assim como você dá a Without Krishna. mercy of Guru, you cannot realize this mercy of Krishna. Sem a misericórdia do Guru, você não vai entender a misericórdia de Krishna. So that means Guru means is that Krishna Kripa Bhanamurti. Guru is called the embodiment of Krishna's and condemned mercy of Krishna. O Guru é a personificação da miséria personificada, perdão, da miséria condensada de Krishna. Krishna Kripa is not difference. So there is called Deva Devi Vedanasti. So for the according to the conception of the scriptures, there are no difference Guru and Krishna. Então, Krishna e sua misericórdia são o mesmo, não há diferença. Então não há diferença entre Guru e Krishna. Guru is called Asra Vigraha, shelter of the divine love. Mas sempre dê respeito ao Guru como Ashaya Vigraha, o abrigo do amor divino. Recipiente del amor divino. Our Guru Krishna is called Visaya Vigraha, object of the divine love. E Krishna é Vishaya Vigraha, o objeto do amor divino. Siddhanta is something you have to learn. Então, esse Tattva Siddhanta, alguma coisa você tem que entender, aprender. Guru Padma, Guru Kripa Hi Kevalam. And all the scriptures, Ved, Quran, Upanishad, everywhere verify how to receive this mercy of Guru Padma. Todas las escrituras como los Vedas, Guru Pada Padma, Guru Kripa Hi Kevalam, todas as escrituras, Vedas, Upanishads explicam como receber a misericórdia de Guru Pada Padma. Saptaparimana. Always follow the instruction of Guru. What Guru is saying is the absolutely truth. Então, o que Guru Deva diz é a verdade absoluta. If you have no faith in instruction of Guru, and all your sadhana, bhajan, spiritual life is complete useless. Se você não tiver fé na misericórdia de Guru, todo o seu sadhana e bhajan na sua vida espiritual serão inúteis. So what is your saptagane Guru Bhakti Jahara Vishas Avasya Tahar Vai Rajoguni Das. Who has faith in instruction of Guru is able to stay in Braj Brijavash. Aquele que tem fé na misericórdia do Guru é capaz de ficar em Braja, é um Brajavasa. Arjapati Gurudev Manu Prasuprasanna Ona Viknesi Nahi Hoy Avasana. If Guru plays with you, there are no obstacles will come
in your life. Se o Guru estiver satisfeito com você, não haverá nenhum obstáculo na sua vida. Esse é o processo. That means no one can stop you anything. Because Guru Kripa is there. Se o Guru estiver satisfeito com você, ninguém vai poder te causar nenhum mal. O Guru Kripa Rik é Valam. So far this regard, yes, Krishna Rushta Hoile Guru Rakhi Vari Pare, Guru Rushta Hoile Krishna Rakhi Vari. Yes, if Guru plays with you, and our Krishna unpleased with you, and Krishna unpleased, Krishna not happy with you, and but Guru pleased with you, then the Guru protect. Então, se Guru estiver feliz com você, mas Krishna não estiver feliz com você, então o Guru vai poder te proteger. And if Guru unpleased with you, and also Krishna will not protect you. Mas se o Guru estiver insatisfeito com você, Krishna não vai poder te Very proteger. carefully listen. Guru Tattva means this. That means all our endeavors how to Gurudev to replace. Guru and Guru Prati, Guru Kripa. Então, ouça cuidadosamente, todos os nossos esforços devem ser para satisfazer a Guru. This is not our aim and objective. Se Krishna está feliz ou não, não é essa a nossa meta. Because Krishna is called Atma, Aptakam, self-satisfied and fulfill all his duties. Porque Krishna, Atmaram, Aptakam, ele é autossatisfeito e tem seus desejos automaticamente satisfeitos. I'm equal to all the living entities. Who is my enemy? And who is my friend? No. Então Krishna fala, eu sou equânime com todas as entidades vivas. Quem é meu amigo? Quem é meu inimigo? So Krishna is called Atmaram and Aptakam. Então Krishna é Atmarama e Aptakama. Ele é autossatisfeito e tem todos os seus desejos satisfeitos. Ele, mas Guru Padma, ele pode proteger. Guru, he also protects to Krishna. Control to Krishna with his divine love. Porque o Guru também controla Krishna com seu amor divino. Krishna himself told, Narayana himself told, Sadhayam idam majjam. Sadhus, they are my heart. Krishna, o próprio Narayana disseram, os sadhus meus são meu coração. Eu não tenho nenhum desejo independente. Lord Narayan, Vishnu told to Durvasa Rishi, hey Durvasa Rishi, I have no any independence. Então, o Senhor Narayana falou a Durvasa Rishi, Oi Durvasa Rishi, eu não tenho nenhum desejo independente. Eu sou completamente controlado pelos devotos, Shuddha Bhakta. Então, Gurudev é o devoto puro do Senhor Shuddha Bhakta. Então, dessa maneira, o Guru controla Krishna. Por essa razão, se Krishna estiver infeliz com você, o Guru pode te proteger. Mas se o Guru estiver insatisfeito contigo, Krishna não pode te proteger. Por essa razão, as escrituras explicam, todos os nossos esforços são para agradar Gurudeva, Guru Kripa. Se Gurudeva estiver satisfeito com você, você não vai ter nenhum obstáculo. Guru Rushkade Krishna Rakhi Vare Nare Guru Mata Guru Pita Guru Hanpati Guru Vinay Sansare Arnani Prati. Gurudev is my mother. Gurudev é minha mãe. Meu pai. Gurudev is my protector. Meu protetor.
Este verso dice, mi guru es mi madre, es mi padre y es mi protector. Guru Brahmapati. Pati means permanent. He protects. Nourishment. Ati means he protects. Tran karta, he protects. You understand? Este término refiere que el guru es aquel que te protege, es tu Guru é protección. aquele que te Guru protege. is as the Pati. Pati means he. Means he nourishment. Palan karta. Então, Ati Guru, means he protects. ele é Pati, aquele que te protege, porque Ati significa proteger. Y ti, que es tu protector. That means Gurudev, he protects and our Shuddha Bhakti. Então, ele protege a nossa Shuddha Bhakti Nourishment, our Shuddha Bhakti. e nutre a nossa Shuddha Bhakti. And without Guru Kripa, nothing. So again we'll say, Guru Vina Samsari are Nahi Gati. Without Gurudev, there are no any other destination. Além de Gurudeva, não há nenhum outro destino. Sin la presencia de Guru no podemos llegar a nuestro destino. Guru ke manusya na prabhavan. Never think Gurudev is an human being. Nunca pense que Gurudeva é um ser humano comum. Guru Ninda Kubu Karne Nakara Sarvam. Never will listen and blaspheme one who criticizes Guru. Nunca ouça nenhuma blasfêmia de quem vá criticar o Guru. Nunca critique e nunca ouça nenhuma blasfêmia ao Guru. Isso é muito importante. This is very important. Never listen to Guru Ninda. Never listen and one who criticizes Guru. Isso é muito importante. Nunca ouça Guru Ninda. Nunca ouça de quem está criticando o Guru. Se alguém está criticando o Guru, nunca mais veja a face dessa pessoa novamente. Para aquele que critica o Guru, nunca olhe na cara dessa pessoa novamente, porque essa pessoa é um aparade. Mahaprabhu falou, para aqueles que criticam o Guru Vaishnavas, eu vou levar eles para Naraka, para o inferno. Mas primeiro vou fazer eles terem lepra. O corpo deles vai apodrecer de lepra. Então, em Navadvipadama, o Brahmana Chapal Gopal criticou o Srivas Thakura. Quando Mahaprabhu ouviu isso, ele deu uma maldição a Chapal Gopal. Você vai ter que sofrer de lepra. E o corpo de Chapal Gopal ficou completamente apodrecido e fedendo. E todos os seus membros familiares expulsaram-no de casa. E largaram ele lá nas margens do Ganges. Porque o corpo dele estava com tanta lepra e um cheiro tão ruim. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu Nimai todo dia ia tomar banho no Ganges. E Chapal Gopal perguntou ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu, por favor, perdoe a minha ofensa. E Mahaprabhu ficava ainda com mais raiva dele. Na próxima eu vou te colocar no inferno, nesse inferno.
what is called leprosy. E depois, quando você voltar do inferno, por 7 nascimentos você vai ter que ter lepra. Very heavy, chastised to Chapal Gopal who criticized last. Então, com essas palavras, Chaitanya Mahaprabhu castigou severamente Chapal Gopal, que tinha criticado o Srivastaka. Então, dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu está nos ensinando a nunca criticar Guru e Vaishnavas. Então, aqueles que ficam criticando Guru e Vaishnavas no Facebook, em breve serão Chapal Gopal, receberão lepra. Você entende? Então, nunca critique a Guru e Vaishnavas, cante os santos nomes. Aquele que critica Guru, você não deve ir no local dessa pessoa, porque isso vai contaminar a sua mente e você vai ficar cheio de dúvidas. Vai ficar ou não vai? Para aquela pessoa que critica o Guru, você nunca deve olhar na cara dela nem ir na casa dela. Ainda que o Guru realize uma atividade material, você não deve criticá-lo. Significa que você nunca deve desonrar o Guru. Por essa razão, Srila Rupa Goswami Pada, ele escreveu um livro do Padeshamita. Escreveu o livro Padeshamita. Aprendam esse verso do Padeshamita. Distaihi Swabhava Janitaiva Pushashacha Dosha. If you see any physical is any defect, Guru's defect, don't you criticize Guru. Se você vir algum defeito físico no Guru, você não deve criticá-lo. Se o Guru está bravo, isso é misericórdia. Ele está dando bênção para você. Porque quando ele te castiga, isso é misericórdia. Quando as pessoas mundanas estão bravas com você, isso é pela própria gratificação dos sentidos dela. Mas quando o Vaishnava fica bravo com você, isso é para purificar o seu coração. Que nem Naradarishi, que deu uma maldição para Nala Kuvera e Manigriva. O Bhagavatam explica. Different types of activities with their youthfulness, with their wealth, money, high birth, but not the seed, give cost. Become tree. Então eles estavam tão intoxicados pelas suas boas qualidades, beleza, riqueza, conhecimento, nascimento elevado, mas Naradarishi lhes deu uma maldição, que sejam árvores. Mas na verdade isso é a misericórdia de Naradarishi. Se eles tivessem feito Bhajana Sadhana por milhares de vidas, eles não iam para Goloka Vrindavana tão fácil.
tree, that is Arjun Vikha, and Mas- tree, Jamalarjun, on the very Kodiyas of Nanda Maharaj. Mas pela misericórdia de Narada Rishi, eles se tornaram as árvores gêmeas Jamala Arjuna no quintal de Nanda Maharaj. Krishna also delivered that two sons of Kuber, non-Kuber Munigri, and they attend to Guru Vrindavan. E Krishna fazendo That is called Madhukantha and Snigdha Kantha. Então, Krishna em sua Damgadara Lila, ele libertou Nalakubera e Manigriva e lhes deu um corpo transcendental de Snigdakanta e Madhukanta. Sometimes Guru Vaishnava, their envy means mercy, giving mercy. Então, às vezes, a raiva do Vaishnava é misericórdia. Never to dishonor to Guru. Então, dessa maneira, nunca desonre o Guru. Guru Parvat mein ja rahe nishta bhakti samsara talte se hari mahasakti. One who has firm faith, Guru nishta, Então, aquele que tem fé firme no Guru, ele pode libertar o mundo inteiro e ir para Goloka Vrindavan. Guru Parvat mein rahe ja nishta bhakti jagat talte se hari mahasakti. And Guru Parvat mein param vandana jahai de bujhe bhai sakal jantrana. Guru Parvat manitya jikari bandhan sirdhari bandiyani tahar charan. And here saying, one who glorify my Guru. Aquele que glorifica o meu Guru, Is lotus feet on my head. eu coloco os pés de lótus dessa pessoa na minha cabeça. A mi Guru, yo siempre voy a tomar sus pies de loto y voy a ponerlos en mi cabeza. Guru Padma. Always. Guru Padma. So one who glorifies my Guru. Understand? Srinanda Goswami Maharaj. Most of the time he glorified about Srila Trivikram Goswami Maharaj, about Srila Goswami. Así podemos reconocer cómo también Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Então, Maharaj constantemente estaba podemos ver como Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj estava constantemente glorificando Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, perdão, Trivikram Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj. And also Trivikram Goswami. Então, ele glorificava Srila Bhaktivedanta. Ele estava sempre glorificando Srila Vamana Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj. They also taking that Srila Goswami Maharaj in the head. Então, todo o mundo coloca os pés de lótus de Srila Trivikram Goswami Maharaj na sua cabeça. As Srila Vamana Goswami Maharaj always glorified about Narayan Goswami. E assim mesmo, Srila Vamana Goswami Maharaj e Srila Trivikram Goswami Então, Maharaj Srila permaneciam Vamana glorificando a Goswami Srila Narayana Goswami Maharaj. e também Srila Vamana Goswami Maharaj e Srila Trivikram Goswami Maharaj permaneciam glorificando Srila Narayana Goswami Maharaj. Srila Vamana Goswami Maharaj recibió iniciación de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. When his birth, Srila Bhakti says that he was born in East Bengal, now that is called Bangladesh. Então, ele nasceu em Bangladesh, Srila Vamana Goswami Maharaj, na Bengala When he was only 7 or 8 years old, then he Oriental. did Navadvip Dham Parikrama with his mother. E quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi para o Navadvip Parikrama com a sua mãe. And first time, Goswami Maharaj he saw the people called all Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E pela primeira vez, Srila Vamana Goswami Maharaj viu a belíssima forma de Bhaktisiddhanta Prabhupada. You see, Bhaktisiddhanta Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Bhaktisiddhanta Sarasvati For this Prabhupada. regard, every day we glorify about Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Por essa razão, todo dia, And so the word glorification. a gente glorifica Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Nesse estrota. Já consegui! Pode vir! Eu vou vir por aqui. Já resolvi chegar.
Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada tinha um corpo completamente atraente, muito belo. Então, o corpo de Bhaktisiddhanta era muito, muito suave. Ele era muito alto. E as suas mãos, eles iam além dos joelhos. A sua mão é mais comprida que seu joelho ou não? And his body has beautiful soft and also face complexion. That is called defeated the beauty of what is called kancha means gold. E o seu corpo era muito macio e muito refulgente, mais do que uma bela lua. After master, then we are glorified about Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada as how was he is very beautiful or todos los días deberían estar cantando esto después del Guru Ashtaka, que es la segunda canción que realizamos, y allí se glorifica de esa forma refulgente, sumamente hermosa de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. So, Bhaktivedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj, that was only 7 or 8 years into the very small one. Então, Bhaktisiddhanta with his mother, Navadidham Parikrama. Shila Vamana Goswami Maharaj, ele tinha 7 anos de idade e ele foi para Navadvipadam com a sua mãe. Then he saw Bhaktivedanta Prabhupada. Then he completely, absolutely surrendered his feet. E ele viu Bhaktisiddhanta Prabhupada e se rendeu completa e absolutamente a seus pés de lótus. His mother told, return back to house, but he told, Bhavan Goswami Maharaj told, no, I don't want to go from Mayapur. Now I get my real mother and father. E a mãe dele falou, vamos para casa. E ele falou, não, eu quero ficar em Mayapur, porque agora ele é meu pai e mãe de verdade. E assim foi como ele se quedou em Mayapur. Perdão. E ele é como meu pai e minha mãe. So what he was saying, who is our real mother and father? Então quem é nosso pai e mãe de verdade? Guru Pada Pada. Guru Hanpati, Guru Vina Sansare Arnayapati. Gurudev is my mother, Gurudev is father, Gurudev is my maintainer, Gurudev is my protector. Então Gurudev é minha mãe, meu pai, é meu mantenedor e meu protetor. É meu protetor e também meu mantenedor. So he did not go back home. He stayed with Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então ele não voltou para casa não, ele ficou com Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada very pleased with his service also. E Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada também ficou muito feliz com o serviço dele. So for this Bhaktisiddhanta Prabhupada gave him Harinam Japamala. Então, por essa razão, Bhaktisiddhanta Prabhupada lhe deu o Harinama Japamala. So that is Srila Goswami Maharaj. He took Harinam Japamala from Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, who is the origin Guru of our and Gaudiya Maharaj. Então, Srila Vamana Goswami Maharaj tomou o Harinama de Bhaktisiddhanta Prabhupada, que é o guru original da nossa Sampradaya, da Gaudiya Mata, perdão. E ele recebeu o nome de Sadjan Sevaka Brahmachari. As a small boy, but he was always staying with Narahari Prabhu and with a much commander of Mayapur. E ele era um menininho, mas ele sempre ficava com Narahari Prabhu, que era o chefe e comandante da mata, do templo. E todo dia ele aprendia Bhagavad Gita, cada sloka. Srila Vamana Goswami Maharaj, Sadjan Sevaka Brahmachari, era muito erudito.
all the small boys. Okay, if you learn one sloka from Bhagavad Gita, I will give you one chocolate tea. Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para todos os meninos: se vocês aprenderem o sloka da Bhagavad Gita, eu vou dar um chocolate para vocês. And that time, small boys, maybe 10 or 20 students are there. Então tinha ali de 10 a 20 estudantes. But Srila Ramakrishna Maharaj, every day he learned 10 to 15 slokas of Bhagavad Gita. Mas Srila Vamana Goswami Maharaj, Sajan Sevaka Brahmachari, todo dia aprendia de 10 a 20 versos. Otherwise, maybe they learn one slok, half slok, but Ramakrishna Maharaj, he told, they learn every day 10 to 15 slokas. Então, os outros meninos aprendiam um verso, meio verso, mas Srila Vamana Goswami Maharaj, ele me dizia, ele aprendia de 10 a 15 slokas, e aí ele ganhava esse bando de chocolate. E aí depois ele dava de presente para os outros. Por isso, os Gaudiya Vaishnavas lhe deram o título de Dicionário Gaudiya. Então, a palavra em sânscrita, Avidan, Gaudiya Avidan, dicionário. Gaudiya. Se você perguntasse qualquer verso para ele, ele respondia muito rápido. Uma vez eu perguntei, Gurudeva, qual sloka você sabe? Quantos slokas você sabe? Se eu falar continuamente por 7 dias e 7 noites, ainda assim não vai acabar. Então, no quarto dele tinha milhares de livros numa estante. E eu perguntei um dia, Gurudeva, você já leu todos esses livros? Ele falou, sim. E você pode me perguntar qualquer shloka, qualquer verso que eu vou falar para você de qualquer um desses livros. And same book, as I saw Bhagavad Gita, different editions. And you say, oh, this Bhagavad Gita, this edition, this year edition, this sloka number is. Mesmo quando tinha diferentes edições do mesmo livro, ele falava, essa edição da Gita fala isso, aquela fala aquilo, até a página do livro ele dizia. And Srila Gurudev Goswami Maharaj must have been glorified. Bhagavad Goswami Maharaj is very Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj sempre glorificava como Srila Vamana Goswami Maharaj tinha a mente muito afiada. Narayana Goswami Maharaj constantemente lo glorificaba como era que su capacidad mental era tan certera. And his handwriting was very nice and attractive. E a escrita dele era muito bela. If you go to the internet and see one Goswami handwriting, it's beautiful and every literature perfect. Se você for para a internet, você vai ver como a caligrafia de Srila Vamana Goswami Maharaj era muito bela e atrativa. Cada letrinha era perfeita. He gave the dictation about any article and he write. And no need to edit. Então, por causa disso, Srila Bhakti-Pragyana Keshava Goswami Maharaj ditava os seus artigos. Srila Vamana Goswami Maharaj escrevia e não precisava nem editar. Naquela época não tinha computador, tinha aquela máquina de imprimir, máquina de escrever. Pero en ese entonces, cuando lo revisaba, no era necesaria una edición. And in any article, that you cannot find out any mistake. Então, em qualquer artigo, você não vai achar nenhum errinho. Even Param Guru Maharaj, Kesava Goswami Maharaj, he took Diksha mantra from Bhakti Pragram Kesava Goswami Maharaj, Harinam from
Bhaktivinoda Prabhupada. But he took Diksha from Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj. Então, Srila Vamana Goswami Maharaj, ele aceitou Diksha de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Harinama, ele tomou de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, mas Diksha foi de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. E Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj digitava os seus artigos. E aí, e ao mesmo tempo ele falava com outras pessoas e ditava para Srila Vamana Goswami Maharaj. Mas Srila Vamana Maharaj entendia tudo. Ele não esquecia o que tinha dito ou não. Então, às vezes, você esquece ou não sobre o que você está falando. Sobre o que está sendo falado. Mas Srila Vamana Goswami Maharaj tinha assim a mente muito afiada, muito focada. Ele conseguia pegar tudo, não se confundia. E aí ia para a máquina de impressão e no dia seguinte já se distribuía nos locais. E ele era completamente rendido aos pés de Lord Guru e Krishna. Então o tempo está passando. Mas as glórias de Gurudeva são únicas e sem paralelos. Todos lhe deram o título de Dicionário da Gaudia. E ele sempre cantava os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos ler apenas uma citação de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Quem é o seu Siksha Guru? Siksha Guru é aquele que está sempre glorificando o Diksha Guru. Então, se um Guru não está glorificando o seu Guru, o seu Diksha Guru, ele não é capaz de ser o seu Siksha Guru. Esse é o processo. Então, não é todo mundo. Então, nem todo mundo vai poder ser seu Siksha Guru. Quem é seu Siksha Guru? É aquele que glorifica sobre o seu Guru. How to give the Vaishnava, how to teach the students about Vaishnava etiquette. Eso se está referenciando en el artículo que leyó Gurudev de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. De otra manera, no sería posible que la persona estuviera cualificada para estudiar. Então, isso está sendo explicado no artigo de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. He always glorified his Guru's name. How he has deep attached with his Diksha Guru. Então, quem é seu Siksha Guru? É aquele que está sempre glorificando Guru Mahima, as glórias do seu Diksha Guru. Assim como Srila Narayana Goswami Maharaj, ele estava sempre glorificando Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj, por isso ele era perfeito, o Siksha Guru perfeito. Quando Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj veio para os países ocidentais, ele tinha visto que a maior parte dos discípulos de Bhaktivedanta Swami Maharaj tinha se desviado de Bhakti. Alguns tinham abandonado Bhakti, outros o cordão sagrado e tudo mais. Sannyasi.
Uttam Uttam Bhagavad. Así llegó Mas Gurudeva, ele pegou eles e falou, vem aqui, porque ele era um Uttam, e falou para eles, ei, o seu Gurudeva, Swami Maharaj, é um Uttam Bhagavatam. Also glorify our Bhaktivedanta Swami Maharaj. Para que ficar indo para Sampradaya Babaji e com amor e afeição ele glorificou Bhaktivedanta Swami Maharaj? Correcto para ellos, porque él estaba siempre glorificando a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And I said, when I travel with Gurudev Nanda Maharaj, and about 2 or 3 days continue, he also glorified about Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então, eu vi, quando eu viajei com Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, como por 2 ou 3 dias, ele sempre começava glorificando Bhaktivedanta Swami Maharaj. E quando Bhaktivedanta Swami Maharaj partiu desse mundo, Srila Swami Maharaj segurou a mão de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Many Westerners, but they have no culture, they don't know the Shuddha Bhakti. So you also help my disciples. Eu coletei muitos ocidentais, mas eles não conhecem a cultura védica, eles não têm Shuddha Bhakti, então, por favor, ajude-os. You should give my samadhi with your own hand. E você deve me colocar em Samadhi com as suas próprias mãos. So you can go to YouTube, listen the 2 words. 2 instructions, Bhaktivedanta Swami Maharaj gave to Srila Gurudev Nanda Goswami. Então você pode ir até o YouTube e ver as instruções que Srila Narayana Goswami Maharaj deu para... Perdão, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj deu para Srila Narayana Goswami Maharaj. E por que o mundo inteiro está todo mundo glorificando as glórias de Srila Narayana Goswami Maharaj? Porque ele seguiu as instruções de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Por essa razão, Srila Narayana Goswami Maharaj escreveu um pequeno livro muito belo. Bhaktivedanta Swami Maharaj é o meu Siksha Guru e Priyamando. Bhaktivedanta Swami Maharaj is my Siksha Guru and also he is my best friend. Bhaktivedanta Swami Maharaj é o meu Siksha Guru e também meu melhor amigo. Como es que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, era su Siksha Guru, pero además su mejor amigo. Understand? For this way, all the disciples of Swami Maharaj worship the lotus feet of Srila Narayana Goswami. Por essa razão, todos os discípulos de Bhaktivedanta Swami Maharaj adoravam os pés de Srila Narayana Goswami Maharaj. Because it is Bengali somewhere. Ano Guru Pad Bod mein and Jipare and Hano Guru Pad Bod mein Jip Hano Guru Pad mein Jipare Bandhan Guru Pad Bod mein Nitya Kari Bandhan Sire Dori Bandi Ami Kahare Sora. And the one who glorifies my Guru, and I also hold his lotus feet on my head. Eu coloco os pés de lótus daquela pessoa que glorifica meu Guru sobre a minha cabeça. Guru Pada Padmanitya Jekare Bandhan Sire Dhori Bandi Ami Kahare Charan. Narayana Goswami, perfect example, Siksha Guru. Narayana Goswami Maharaj é o exemplo perfeito de Siksha Guru. Perfect example of Diksha. E também o exemplo perfeito de Diksha Guru. So, all you say, who will be Diksha Guru? Or who will be Siksha Guru? Así usted va a Então, quem será o Siksha Guru e quem será o Diksha Guru? Understand this? Entenda isso. Narayana Goswami Maharaj always he glorified about the Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Sudhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all Guru always he glorified. Então, entenda isso. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele sempre glorificava Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktirashaka Sridhara Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj e a todo o Guru Varga. For these are all the disciples of Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Raka Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, taking shelter lotus feet of Srila Buddheshwar Narayana Goswami Maharaj.
Então, por essa razão, todos os discípulos de Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakshakshridhara Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta, Bhakti Praghna e Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj se abrigaram em Srila Narayana Goswami Maharaj. Guru Vargas, any appearance and disappearance will come. He always glorified about them. Se havia o dia do aparecimento ou desaparecimento de algum do Guru Varga, de alguém do Guru Varga, ele sempre glorificava. Narayana Goswami Maharaj sempre o glorificava. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj or Bhakti Rakshakshridhara Goswami Maharaj also glorified about. No dia do desaparecimento ou desaparecimento de Bhakti Rakshakshridhara Goswami Maharaj ou Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, Srila Narayana Goswami Maharaj sempre os glorificavam. Understand? So Narayana Goswami, this is his best characteristic. Então essa é a melhor característica dele. Ele sempre glorificava todo o Guru Varga. Esse é o processo. Então, por essa razão, todos os discípulos de Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakshakshridhara Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj se abrigaram em Srila Narayana Goswami Maharaj. Então hoje é um dia super excelente, o dia do desaparecimento de Srila Narayana Goswami Maharaj, dia do aparecimento de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Tirobhava e Abhibhava. A gente fez Guru Puja, a gente ofereceu muitos tipos de preparações, muito rapidinho a gente fez tudo. Porque a gente tem que ir para o aeroporto, porque a gente está indo para Costa Rica e lá vai ter Harikata também. E mais eu vou glorificar sobre Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj. Se você ouvir sobre as glórias do Guru Varga, você vai ficar mais e mais inspirado na sua vida espiritual. O Guru não vai dizer, adoro o meu pé, me dê guirlanda, isso, aquilo, mas é o dever do discípulo fazer isso. Então, qual é o fruto da nossa fala? É glorificar Guru e Vaishnava. Então, a bem-aventurança para os olhos é ter o Darshana de Guru Krishna. E o Senhor nos deu mão para quê? Para tocar os pés de lótus de Guru e Vaishnava. E aí a sua vida será bem sucedida. Guru e Vaishnava são extremamente poderosos. Se você se banhar no Ganges, pode ser que você se purifique ou não. Há uma dúvida. Mas por ter o Darshana do Vaishnava, então sua mente, coração, corpo, tudo ficará purificado.
हरिस्तने अपराधे कार्य हरिनाम वैष्णव स्तने अपराधे नहीं विराम मंगल परस होइले पश्चात पावन और दर्शन पवित्र भगवती तुम्हारे if you touch the water of the Ganges they will be purified. Então, se você tocar a água do Ganges, você será purificado. Tem água do Ganges aqui? A gente jogou em todo mundo. Mas só de ter o Dashana de Guru Vaishnava, automaticamente todos se purificam. Irade. Jai Shri Guru